Olá, sou Pedro Câmara, advogado e sócio do escritório jurídico que tem o mesmo nome. A nossa equipe elaborou uma série de vídeos de interesse empresarial na intenção de compartilhar conhecimento sobre normas que interferem na rotina das empresas. Hoje eu vou conversar com a Sabrina Romero, nossa advogada, integrante da equipe de Direito Público, e ela tem um foco especial no direito ambiental. Sabrina, tudo bem? Tudo bem, Pedro, e com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um tema que é recorrente no ambiente empresarial, que é a sustentabilidade, né? E quando a gente estuda sobre esse tema, a gente percebe que está havendo uma mudança de intenções, né, em relação ao que as empresas precisam adotar no seu dia a dia. Tá? Fala pra gente que tendências mundiais a gente pode apontar que demonstram essa mudança de postura da sustentabilidade. Bem, nós temos iniciativas nos mais diversos setores e a nível global temos iniciativas em todo o mundo. Então, no setor de investimentos, por exemplo, nós temos a BlackRock, que é a maior gestora de fundos de investimento do mundo e que recentemente teve aí uma iniciativa bem significativa. Em uma carta aberta, ela declarou que não ia mais investir em empresas que não se comprometessem em reduzir o carbono a zero até 2050. Temos também no setor de bancos, né, no setor bancário, o maior banco da França, o banco BNP Paribas, também declarou que não mais irá conceder crédito para empresas que tenham alguma ligação com o desmatamento na Amazônia. Algo assim que demonstra, de fato, toda a sustentabilidade num nível mais multidimensional, né, no nível global. Então, a nível governamental também temos observado uma mudança muito significativa em relação aos países asiáticos, que anteriormente tinham uma postura mais resistente contra as medidas de sustentabilidade e agora têm demonstrado um movimento totalmente contrário. Eles estão buscando medidas sustentáveis para se tornar líderes nos fundos de investimentos sustentáveis. Então, de fato, mostra uma mudança radical. Ok. Então, o que a gente pode concluir, Sabrina? Sustentabilidade é algo idealista ou pode ser um parâmetro, uma métrica para melhores resultados das empresas? Alguns céticos, né, quanto a medidas de sustentabilidade, entendem que é uma questão de muito romantismo, uma questão muito idealista, até ideológica, né, implementar medidas sustentáveis, o que não poderia ser mais distante da verdade. Vários estudos têm apontado uma relação direta entre a adoção de medidas sustentáveis e melhores resultados financeiros para as empresas. Então, a adoção dessas medidas tem sido, inclusive, pauta de redução de custos para as empresas, de atração de investimentos, atração de talentos. Então, vários são os resultados concretos que têm se alcançado com essas medidas. Quando a gente falava em medidas sustentáveis, a gente tinha uma postura muito passiva das empresas, né? E o que eu quero falar com isso? Geralmente elas eram autuadas, condenadas a fazer compensações pelos danos ambientais que elas causaram, correto? Você percebe que existe alguma mudança também nesse sentido, ou seja, a sustentabilidade ela vai deixar de ser compensatória para ser regenerativa? Explica um pouco esses conceitos para a gente. Certamente. A sustentabilidade, no estágio em que estamos de degradação ambiental, ela não pode ser mais somente compensatória. E as empresas têm observado isso de maneira, inclusive, espontânea, até por conta dessas questões de aspecto financeiro que citei anteriormente. Tem se entendido que não mais deverão as empresas só trazer aí medidas para mitigar os danos ambientais que causaram, então, para realmente operar sem que se cause muito impacto no meio ambiente, mas elas também têm entendido que tem que se tomar medidas regenerativas, como você bem citou, para que haja aí a redução e realmente o refriamento das mudanças climáticas. Então, elas têm buscado, de fato, recolocar aquilo que foi degradado, mesmo que não tenha relação com as atividades empresariais por elas desempenhadas. Então elas vão deixar de ter uma postura passiva para ter uma postura ativa, não é isso? Isso.
Deixa eu te fazer outra pergunta. Empresas sólidas, ou seja, empresas que já estão bem consolidadas no mercado, associam hoje as suas práticas de sustentabilidade com uma sigla que se chama ISD, perdão. Fala pra gente um pouco sobre o que é o ISD. Certo. Bem, o ESG ele pode ser encarado como um novo modelo de sustentabilidade. É uma sigla inglesa que significa Environment, Social and Governance. Ou seja, meio ambiente, social e governança corporativa. Exatamente. Ele realmente não é algo tão recente, ele na verdade reflete práticas já adotadas na década de 60, porém, como disse, ele é um novo modelo de sustentabilidade. Ele vai representar um avanço na medida em que esse modelo está mais alinhado, por exemplo, com os 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável que foram ali pautados pela ONU. Entendi. O que diferencia, assim, a gente está falando sobre ESG, mas antes nós já tínhamos modelos de sustentabilidade, né? Tinha uma denominada que era responsabilidade social corporativa, né? Também tinha algo como, não é benevolência corporativa, Filantropia, mas né? filantropia corporativa, né? O que diferencia o ESG desses modelos anteriores? Então, como disse, ele representa um avanço, né, em relação aos outros modelos que não deixavam de ser benéficos para a sociedade, não deixavam de implementar melhorias à sociedade, porém de uma maneira um pouco distinta. Se observava nessa questão de filantropia corporativa muito uma posição das empresas para destinar parte do lucro delas para associações e fundações. Elas Então, criavam, né, esses institutos, exatamente. associações, e era algo externo às empresas, Exatamente, não é isso? elas não tinham essa participação no dia a dia e isso até impossibilitava que elas tivessem também, como já citei, os benefícios por conta dessas implementações de medidas sustentáveis. Então, o ESG vai trazer para a empresa a responsabilidade pela sustentabilidade. Logo, Ou seja, ela vai incorporar essa prática do ESG, incorpora no dia a dia da empresa. Então não é algo mais externo, é uma prática interna que envolve a produção de produtos, a prestação de serviços, com essa pegada sustentável, é isso? Exatamente, isso mesmo. Legal. Sabrina, quando a gente fala do ESG hoje, tem um tema que é muito recorrente, que é o carbono, né? A neutralidade do carbono, ou mesmo o carbono zero, né? São temas também ligados ao movimento chamado Net Zero, né? Você pode explicar para a gente se existe distinção entre neutralidade, carbono zero, o que é Net Zero, enfim. Explica para a gente isso também. Então, tanto a neutralidade do carbono quanto o Net Zero foram certificações, foram termos que foram ali criados e originados da Cúpula do Clima de 2019, também organizada pela ONU, que lançou o Desafio do Clima, em que tanto países quanto empresas teriam que passar a se adequar às mudanças climáticas e, por óbvio, reduzir, né, a emissão de gases do efeito estufa. E assim foi lançado o desafio e as empresas, buscando se adequar, buscaram essas certificações, tanto de neutralidade zero como de Net Zero, mas ainda que ambas tenham, de fato, o mesmo objetivo, que é reduzir a emissão de carbono, elas têm abrangência um pouco diferente. Enquanto a neutralidade do carbono se preocupa só com as emissões diretas da própria empresa, o Net Zero vai além e ele vai se preocupar em reduzir a zero a emissão de carbono em toda a cadeia de valor, incluindo fornecedores, exato, consumidores. Ok, legal. Sabrina, uma das críticas que se faz a respeito dessa é que, sob a letra E, né, do meio ambiente, as práticas vão muito além da neutralidade do carbono zero. O que você pode citar como outras medidas que as empresas adotam, podem adotar, que também visam a proteção do meio ambiente? Então, são inúmeras e, infelizmente, nem sempre são contempladas, né? Temos, por exemplo, medidas positivas para o combate ao desmatamento, investimentos em pesquisa e desenvolvimento para, por exemplo, agricultura e alimentação sustentável, práticas de preservação, biodiversidade, gestão adequada dos resíduos, enfim, são várias, inúmeras de fato.
Entendi. Outra crítica é que as letras S e G, ou seja, o social e a governança, acabam sendo negligenciadas, né? As empresas focam muito no meio ambiente e esquecem um pouco sobre os outros dois aspectos. Isso é uma verdade? Infelizmente, acaba sendo uma consequência natural, tendo em vista a economia climática, as empresas acabam, para ganhar uma competitividade, focando de fato somente no ambiental. Mas tem que se observar, né, que a sustentabilidade ela perpassa necessariamente pelo social e pela governança. Não podemos falar aí em sustentabilidade sem ambos. Okay. Eu sei que você faz uma especialização em direitos humanos, né? Então, atualmente deve fervilhar a respeito do social. Sim, sim. Fala um pouco para a gente sobre medidas que podem ser implementadas ou que devem ser implementadas pelas empresas para atender o aspecto social do ESG. Certo. O ESG, em especial o S, ele reflete muito os direitos sociais os direitos de terceira dimensão, né? Os direitos humanos de terceira dimensão. E ele vai trazer ali realmente o resultado das conquistas políticas, das conquistas sociais mais recentemente observadas. Então, ele traz uma mudança de cultura nas relações internas e externas da empresa. Assim, nós podemos observar aí práticas dentro da empresa de diversidade, de inclusão, em relação à sexualidade, em relação a gênero, em relação à raça e etnia. Isso especialmente ali nos papéis mais altos, nos cargos mais altos da empresa, né? Questões de ética, questões de saúde e segurança no trabalho. Garantir que todos tenham a possibilidade de crescer internamente, né? Sim. E garantir também que todos possam compor, né? A diversidade possa compor o aspecto humano daquelas empresas, não é isso? Exatamente, sim. E aí também no aspecto externo, nós temos questão de posicionamento da empresa, da relação da empresa com a comunidade em que ela está inserida. O público. Exatamente. Entendi. Se o S é negligenciado, eu imagino, né, que a governança seja ainda mais, né? Sim. Fala um pouco para a gente o que é a governança corporativa e quais são as medidas que podem ser implementadas dentro desse aspecto do ESG. Certo. A governança, de fato, ela é muito propagada, porém muito pouco conhecida, né? A governança Então, traduz pra gente. A governança vai consistir num sistema de valores que vai gerir a empresa. Ela é pautada ali por 4 bases, né? 4 princípios, que seria a transparência, a equidade, responsabilidade social e corporativa e a prestação de contas. Então, ela de fato vai ser o sistema fundante para que outras estratégias possam ser desenvolvidas. Por isso a importância dela para a implementação de ESG. Ela que vai trazer a base para o ambiental e para o social. Quanto às medidas concretas de governança, nós podemos falar de um compliance, podemos falar de medidas de realmente transparência para os acionistas e, enfim, falar também... Os consumidores também. Exatamente, para os consumidores também. Podemos falar ainda em um quadro de diretores independente. Então, isso também é muito importante para que haja, de fato, a delimitação de estratégias dentro da empresa. A gente está localizado na região norte, né, em Manaus, a floresta amazônica, né? Eu sei que o ESG ele já é bem difundido nas outras regiões do Brasil, né, especialmente sul, sudeste. E aqui na nossa região, como é que essa cultura, essa mudança de cultura está acontecendo? Aliás, melhor perguntando, ela realmente está acontecendo? Então, ela está acontecendo a passos muito devagar, né? Assim, passos muito largos. Infelizmente, a gente ainda observa que as práticas ESG aqui ainda são muito incipientes. Inclusive, se nós observarmos o contexto que temos de Zona Franca de Manaus, perde-se uma grande oportunidade, tendo em vista que a Zona Franca de Manaus, os seus desígnios, conversam muito com os desígnios do ESG, sustentabilidade, de alinhar sustentabilidade com melhores resultados e trazendo desenvolvimento para a região. Então, sem desmatar, né? Exatamente. Temos estudos que demonstram que na região norte e nordeste, apenas 25% das empresas adotam práticas ESG, que fica muito aquém do que é o necessário. A gente tem exemplos concretos aqui na nossa região em Manaus, de empresas que já praticam ou que ajudam a praticar o ESG? Ia citá-los, sim. Talvez o mais conhecido e o mais consolidado seja da empresa Natura, né, da companhia Natura, que tem um projeto Natura Amazônia,
que alinha, né, os conhecimentos das comunidades tradicionais com a tecnologia para entregar produtos mais sustentáveis e que de fato tragam valor à comunidade e à própria empresa. Acho interessante citar aqui uma iniciativa mais recente, porém muito valorosa e aí um case de sucesso, acredito eu, de uma startup manauara, inclusive, Legal. Que é Resíduo. Resíduo, certo. Sim. E ela tem em seu espírito, de fato, iniciativas muito sustentáveis. Ela trabalha diretamente com gestão de resíduos sólidos, que é uma dor muito própria aqui da região, porque nós temos, de fato, uma destinação muito imprópria, que resulta em danos ambientais e sociais. E ela faz ainda o trabalho com logística reversa, então tem se mostrado aí um destaque nesse sentido. A logística reversa, de fato, é outro exemplo do que pode ser aplicado dentro do S, né, do ESG. Exatamente. Sabrina, para concluir, como é que você vê a importância de uma assessoria jurídica para aquelas empresas que ainda nem conhecem o termo ESG e que gostariam, né, na verdade, de começar a implementar essa cultura na sua rotina? Bem, até aproveitando aqui um momento para trazer um pouco da visão do escritório, né, sobre a prática, eu entendo que o advogado hoje tem que estar preparado para atender as demandas do cliente. Então, havendo novas demandas, haverão novos serviços, né, para essa demanda. Dentre eles, eu posso citar em relação ao ESG, uma assessoria mais consultiva, ou seja, realmente realizar um diagnóstico para avaliar qual a maturidade da empresa, se ela está preparada para implementar o ESG. Não é só uma certificação, não Isso é real, né? Exatamente. É uma prática real. É uma prática real que tem que ser ali demonstrada em vários aspectos. Então, realmente trabalhar no compliance ESG, que está sendo muito aplicado, trabalhar na implementação de uma estrutura ESG que vai ser refletida por meio de políticas, de códigos, de práticas, enfim. São diversas as demandas e os serviços. Advocacia pro bono também, né? Sim, assim, a advocacia ela vai voltar, né, vai voltar a seus serviços para possibilitar a parceria de valor para a empresa. Então, de fato, também é um ponto muito importante, muito valoroso. Sabrina, muito obrigado pelo que você trouxe para a gente. É um tema, infelizmente, para a nossa região ainda pouco difundido, né? Mas que tem muito valor, né? Então, a gente faz um apelo aqui para que nós estamos no coração da floresta amazônica, né? Para que as empresas comecem a compreender o que é ESG, né? E a importância de levar a sustentabilidade para esse paradigma, ou seja, de uma atuação direta, de uma atuação realmente dedicada e comprometida com a sustentabilidade, né? Uma coisa importante, só para complementar, é que hoje as empresas não podem pensar que elas dominam o mercado, né? Na verdade, o mercado é que domina a demanda que é feita. Então, assim, elas precisam prestar atenção para o público delas. E eu acredito que o público mais jovem, por exemplo, da sua geração, tem essa pegada do ESG, tem essa vontade de apostar ou de consumir daquilo que é naturalmente sustentável, né? O que evidencia esse compromisso com a sustentabilidade, né? Então, assim, para quem não conhece ESG, eu acho que hoje a gente trouxe aqui alguns conceitos que podem despertar o interesse nessa implementação de cultura. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço.